Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Eu chego com mais uma edição dos Dois Toques e eu tenho o prazer de receber aqui dois grandes companheiros, dois grandes profissionais da imprensa goiana, que é o Charlie Pereira e também o André Isaac. Tudo bem com você, Charlie? Tudo, um abração para você, Gerliezer. É um prazer estar aqui com você, estar aqui hoje com o André Isaac, em mais uma edição dos Dois Toques aqui no Futebol 62. Já estou vendo ali ao fundo, a flâmula do Vila Nova, então o assunto será o Tigrão. Com certeza, vamos falar do Vila Nova a partir de agora. Olá, André, que bom ter você por aqui. É isso aí. É elementar, meu caro Charlie. É isso aí. Óbvio. Óbvio. Vamos então, né, com mais uma edição dos Dois Toques. Mais um prazer estar aqui contigo, Geliezer, no canal Futebol 62, o canal que mais fala do futebol goiano. Exatamente. E se você, torcedor, vê nós nos outros vídeos com as mesmas camisas, é isso mesmo que você está pensando, é que a gente grava tudo de uma vez, aproveita a oportunidade, o tempo dos companheiros e a gente já grava os conteúdos, faz um combo de conteúdos que é justamente para levar você, torcedor, um conteúdo Às vezes de a gente ótima. repete camisa também, mas... Às vezes é porque a gente tem pouca, né? A gente não é patrocinado, né, André? Tem aquele pessoal que é patrocinado. Eu lembro, Rupert Nickerson veste, como que era o nome da loja? Balada. Balada. Lá no Mané, né? Rupert Nixon É. veste, balada, não sei o que lá. Aí cada dia o Sim. Rupert tinha uma camisa. O Evandro Gomes, quando eu trabalhava com ele na 730, Charles, de vez em quando ele chegava lá, Juliano, você quer 3 camisas para você? Eu falei, uai, quero. É porque eu uso só uma vez cada uma, então aí de vez em quando, aí ele dava as camisas as camisas do Evandro só serviam em mim e no Euripim, então aí ele só doava para nós, os outros companheiros ficavam mais difíceis de receber as doações. Mas nós vamos falar do Vila, como o Charlie já citou, e a bandeira aqui, né, deu uma entregada. Mas a gente vai falar dos jogos do Vila em setembro. Lembrando que o Vila já fez um jogo em setembro, nesse momento que a gente está gravando o vídeo. O Vila empatou com a Chapecoense 2-2 na Arena Condá, mas restam ainda 5 jogos para o Vila, e é deles que a gente vai falar aqui para você, torcedor colorado, tá bem? Vamos colocar aqui na tela os 5 jogos do Vila que ainda restam neste mês de setembro. O Vila Nova joga com o Atlético, dia 8, em casa. Segunda-feira que vem, 2 segundas seguidas, né? Depois o Vila joga dia 13 contra o Remo, também em casa, né? Esse jogo vai ser aqui. Depois, no dia 21, o Vila visita o Atlético Paranaense. Dia 24, o Vila recebe o Cuiabá. E no dia 28, o Vila visita o Novo Horizontino. Então, Atlético em casa, Remo em casa, Atlético Paranaense fora, Cuiabá em casa e o Novo Horizontino fora. Como eu citei, lembrando que o Vila já jogou com a Chapecoense neste mês. Dentre esses jogos restantes, para você, Charlie, qual é o jogo mais difícil do Vila entre esses que ele ainda vai fazer nesse mês de setembro? Gerli, partindo do ponto que a gente faz uma avaliação, digamos, desse momento, né? Pode ser que lá para o final a gente tenha um outro cenário, tanto do Vila como desses adversários, né? Mas eu acho que o peso de jogar fora, sem dúvida nenhuma, a gente tem que levar em conta, né? Então, quando vai para Atlético e Remo, por mais que o Remo seja um time que está brigando ali com o Vila Nova, o Atlético está em crescimento, mas eu peso o fator casa, né? Da mesma forma, a questão do Cuiabá, está ali bem próximo do Vila Nova na tabela. Então, para mim, os jogos mais complicados são esses dois fora, né? Atlético Paranaense e Novo Horizontino. E aí eu fico com esse primeiro jogo, esse jogo contra o Atlético Paranaense, né? Assim, desde o início da competição, eu venho destacando, esse Atlético Paranaense vai crescer. Tem um time no papel bom, vai crescer, tem camisa, tem dinheiro, possibilidade de, numa janela, incrementar mais o time do que os concorrentes, só que não cresceu. Esse vai crescer, ele ainda não aconteceu.
Pode ser até que ele aconteça, venceu o jogo, né, da última rodada aí, né, apertado, mas venceu lá, né, o próprio Novo Horizontino, né, pelo placar de 2-1. Então, eu imagino que o Atlético Paranaense vai crescer, tem espaço para crescimento. Então, eu considero para mim, né, para o Vila, né, esse jogo mais complicado aí nesse restante do mês de setembro. André, Atlético em casa, Remo em casa, Atlético Paranaense fora, Cuiabá em casa, Novo Horizontino fora. Onde é que você projeta mais dificuldades para o Vila neste mês? Para mim vai ser o jogo contra o Atlético Paranaense o mais complicado, o mais difícil. O Atlético Paranaense tem um time pesado, eles fizeram um investimento agora para tentar reagir no campeonato. Talvez não seja o suficiente para reagir a tempo, mas eu vejo que o Atlético Paranaense vai melhorar. Eu vi o último jogo, tem um tal de Zapelli lá, que joga muito. Tem um outro centroavante colombiano, que também joga muito. Viveiros. Viveiros. O Zapelli, ele é argentino, naturalizado italiano, inclusive ele joga tem passagem pelas seleções de base da Itália. Então joga muito, é um time muito, muito pesado. E jogando em casa, eu acredito que até lá ele vai estar mais afiado. Então acho que esse é o jogo mais complicado que o Vila Nova terá neste mês de setembro. Eu também vou fazer cor a vocês. É claro que o Atlético pode seguir nessa oscilação, mas mesmo que ele siga nessa oscilação, a tendência é que seja um jogo muito difícil. Se o Atlético seguir oscilando, acho que o Vila tem mais chance de conseguir alguma coisa. Se não seguir, aí fica muito mais complicado. Mas o Atlético, mesmo quem ganhou do Atlético até agora em Curitiba, sofreu muito para ganhar, como por exemplo o Atlético Goianiense e o Goiás, que conseguiram vencer lá, mas venceram em jogos que foram extremamente difíceis para eles, sofreram muito, tiveram muitos sustos, vamos dizer assim. Agora, André, começar com você dessa vez. O Vila, nesses 5 jogos, eu quero até trazer para vocês um subsídio aqui, para a gente não, para ficar claro. O Vila tem 34 pontos, né, neste momento. O Vila precisa aproximadamente de pelo menos 28, 29 pontos para subir. De 28 a 29, o Vila ainda tem 14 jogos, né? Então, restam aí para o Vila 52 pontos em disputa, né? 42 pontos em disputa. Restam 42 pontos em disputa, o Vila tem que ganhar 28 ou 29. Então, a margem de erro para o Vila perder pontos aí nesses 14 jogos restantes é 13, 14 pontos. O Vila vai precisar pelo menos de 9 vitórias e um empate, 9 vitórias e 2 empates em 14 jogos. É isso que nós estamos falando. Então, para você, André, o que seria uma pontuação boa para o Vila neste mês de setembro? Olha, eu coloco assim uma faixa de 9 pontos. Teoricamente, aproveitar 100% os jogos em casa. Ganhar do Atlético, ganhar do Remo e depois ganhar do Cuiabá. E o que viesse de Atlético Paranaense e de Novo Horizontino seria lucro. E eu acredito até que o Vila tenha esse potencial para vencer esses 3 em casa. Porque eu vejo o Vila melhorando, principalmente agora com o Paulo Turra. Paulo Turra tem 4 jogos. 3 foram fora de casa. E o jogo em casa foi contra o líder do campeonato que o Vila conseguiu vencer. E ele tem uma vitória fora de casa, um empate e uma derrota. Em casa, o Vila é muito forte. É melhor do que o Atlético. Não vai ser fácil jogar contra o Remo e contra o Cuiabá, mas eu acredito que no Oba é favorito contra essas equipes. E não é favorito fora contra o Atlético Paranaense, conforme eu disse, o jogo mais complicado, e também contra o Novo Horizontino. E para você, Charles, o que seria uma boa pontuação para o Vila nestes jogos que ainda restam no mês de setembro? Quando você faz esse questionamento em relação, por exemplo, ao Goiás, a gente tem que olhar, e eu analisei assim, eu olho a tabela de classificação, vejo que o Goiás está lá na ponta, que ele tem uma gordura. Aí eu faço a análise e fiz uma análise dos 5 jogos que o Goiás tinha, né? E falei, olha, 9, 10 pontos, vocês falaram 9, eu falei 10 pontos, é uma pontuação interessante para quem está lá na ponta e que certamente conquistando esses pontos, ele vai se manter ali, primeiro ou segundo colocado. Ponto.
Agora, quando você me faz essa pergunta em relação ao Vila Nova, o Vila não está lá onde o Goiás está. O Vila não tem gordura, muito pelo contrário. Existe uma gordura entre o quarto colocado e ele. A diferença do Vila para o quarto colocado é 5 pontos nesse momento. Então o Vila tem que fazer algo diferente. O, entre aspas, só vencer em casa, seriam 3 vitórias, 9 pontos, para o projeto acesso é pouco, na minha opinião. Porque ao final de setembro, o Vila não estará no G4, com 3 vitórias. Né? Não imagino o Vila no G4 com 3 vitórias. Então, para mim, o ideal, Gerliezer, é conquistar 12 pontos. É o que eu vejo como razoável para o Vila ir para outubro e novembro, para os meses finais, brigando. O Vila, se a gente colocar aqui para 62, puxando um pouco para baixo e a pontuação do acesso, o Vila precisa de 28 de 42. Isso dá 2/3, né? 28 de 42, 2/3. O Vila teria que somar 10 pontos para cumprir, vamos dizer assim, a sua necessidade de 66% de aproveitamento que ele tem para chegar aos 62. Então, 10 pontos colocaria o Vila dentro da sua demanda, que ele tem de consumo, vamos dizer assim, para chegar. Então, eu tenho para mim que até pelo grau de dificuldade dos jogos, eu acho que se o Vila fizer 10 pontos, está bom, porque ele vai estar dentro da meta, dentro da necessidade que ele precisa, que é de 66% de aproveitamento para subir. Claro que quanto mais ele fazer, menor ele disputa, menor, assim, de menos percentual ele precisa na sequência, porque os 10 pontos, ele tem 66%. Ao que chegar outubro, ele vai ter que manter 66%. Ao que chegar novembro, ele vai ter que manter 66% de novo, ou seja, trabalhar 3 meses num nível de pontuação que hoje é maior do que de todos os times que estão no campeonato. Ninguém no campeonato tem 66% de aproveitamento. Então, esse é o ponto. O Vila precisa de um percentual de aproveitamento hoje maior do que o que qualquer time que está jogando a Série B precisa para chegar ao acesso, que é 66%. Mas eu tenho para mim que se o Vila conseguir pelo menos 10 pontos, ele vai estar aí no seu caminho certo para conseguir chegar ao acesso. Claro que, como o Charles citou, se o Vila faz 12, aí ele aumenta um pouco, no outro mês ele pode ter um pouquinho menos, que ele consegue ainda manter-se ali no nível que precisa para chegar ao acesso. O Vila Nova vai ter, em algum momento, e aí o quanto antes melhor, seja agora em setembro, em outubro, em novembro, ali na reta final, em algum momento ele vai ter que buscar 2 resultados que ninguém espera, que a gente meio que considera como descartável. Pô, jogar contra o Atlético do Paraná lá na Arena da Baixada é muito favorito o Atlético do Paraná, é muito favorito o Novo Horizontino, né? É claro que existe esses rótulos quando a gente vai fazer uma previsão em relação ao jogo, mas é o tipo de jogo que a gente tem que ser surpreendido pelo Vila. Para ele realmente brigar pelo acesso. E o Vila tem capacidade para fazer isso. Pode não ter assim a regularidade para fazer isso direto. Mas, conforme até eu lembro, um dia desse ganhou do líder. E no primeiro jogo de setembro, empatou com a Chapecoense lá em Chapecó. Neste momento, o melhor time do campeonato, assim, porque está com 10 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B. Então dá para conseguir. Exatamente. Agora tem uma situação também, né, Gerliezer, André? A gente fala de... O André falou assim, não, o Vila pode nos surpreender, pode ir lá e vencer esses jogos que ninguém espera, que eu acho que eles são... É preciso existir, né, esses momentos em que o Vila vai nos surpreender. Mas tão difícil como isso é manter esse aproveitamento, digamos, de fazer o dever de casa, sabe? A gente tá falando aqui, Atlético, Remo, Cuiabá, são três jogos, né? Então, assim, o Vila tem que vencer todos eles, para a gente considerar que realmente o Vila vai brigar pelo acesso. O aproveitamento do Vila em casa tem que ser lá em cima, né? Para ele bater lá no meio de novembro brigando. Exatamente, é uma exigência de pontuação muito grande que ficou, né, devido ao local que o time está na tabela de classificação. Mas foi muito bom trazer para você, torcedor goiano, mais esse conteúdo com o Charles, com o André, de muita qualidade, na opinião,
para você, torcedor. Obrigadão, André, mais uma vez por estar conosco aqui no Dois Toques. É isso aí, Geliezer. Até a próxima. Valeu, Charlie, muito obrigado. Abração, companheiros. E um abração para você, torcedor. Muito obrigado sempre pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, pelos likes e por toda essa interação que você tem conosco aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.